A Bielorrússia, também conhecida como República da Bielorrússia, é um dos países mais elegantes da Europa. Como muitos de vocês já sabem, a Bielorrússia também é um dos países da antiga União Soviética. Do ponto de vista geográfico, ela está localizada na parte norte da Europa. A Bielorrússia faz fronteira com a Polônia ao norte, com a Lituânia e a Letônia, e ao leste e sul com a Ucrânia e a Rússia. Em outras palavras, a Bielorrússia é um país situado entre a Rússia e a Europa. É claro que a integridade territorial da Bielorrússia não pode ser comparada à da Rússia. No entanto, se avaliarmos o país em escala europeia, podemos dizer que sua área, que é de 207 mil km², é maior do que a de muitos estados europeus. Cerca de 9 milhões e 500 mil pessoas vivem aqui, o que é bastante confortável. Portanto, não há excesso de pessoas no país e, portanto, não há caos. Como se pode ver no mapa, a Bielorrússia não tem litoral. Seu território consiste em muitas áreas planas e extensos pântanos. De fato, quase 40% do território do país é coberto por florestas e lagos. Como resultado, a Bielorrússia tem uma estrutura totalmente orientada para a terra, comprimida entre a Rússia e a Europa. Se nos voltarmos para a história recente da Bielorrússia, podemos ver que o país tem sido constantemente um palco de conflitos entre a Rússia e a Polônia, até o século XX. No passado, o país foi dividido várias vezes por impérios, pertencendo à Rússia, Polônia e Áustria. No início da Primeira Guerra Mundial, a Bielorrússia estava sob ocupação alemã. No entanto, a derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial levou à sua retirada. A Bielorrússia, de fato, aproveitando tanto as invasões alemãs quanto os problemas internos do Império Russo, a Polônia conseguiu anexar parte dos territórios ocidentais da Bielorrússia. Posteriormente, o país tornou-se parte da União Soviética, mantendo seus territórios existentes. A Bielorrússia, como quase todos os países da União Soviética, em 1991, tomou as rédeas do poder e declarou sua independência. Hoje, o povo bielorrusso parece mais próximo da Rússia em termos de idioma e raízes comuns. Por exemplo, no plano religioso, mais de 80% do país professa abertamente a ortodoxia. O número de católicos no país é muito pequeno em comparação com os ortodoxos. Como vocês sabem, nos países considerados o coração da Europa, a proporção de católicos é muito maior do que a de ortodoxos. Mesmo o número de falantes de bielorrusso e russo na Europa é muito pequeno, é claro, em comparação com a Rússia. Geneticamente, os cidadãos da Bielorrússia têm uma aparência mais eslava. Vejamos, por exemplo, cenas nas ruas. Os bielorrussos são geralmente loiros, com olhos coloridos e altos. Além disso, as mulheres bielorrussas, sem exagero, são consideradas as mulheres mais bonitas do mundo em comparação com muitos homens. Isso não é um exagero, porque as mulheres bielorrussas são realmente deslumbrantemente bonitas e cuidam muito bem de si mesmas. Cada uma não é parecida com uma mulher russa, e elas são muito acolhedoras com estranhos. Dizem que muitos homens de todo o mundo vão à Bielorrússia apenas para ver suas belas mulheres. As mulheres aqui parecem ter pegado os genes mais bonitos da humanidade e têm uma aparência impecável e deslumbrante. Portanto, pode-se dizer que a Bielorrússia, em praticamente todos os aspectos, está em uma posição ancestral comum com a Rússia. Você pode voar para a Bielorrússia em voos diretos para a capital, Minsk, de praticamente qualquer lugar do mundo durante todo o ano. O mais agradável é que, independentemente da cor do seu passaporte, você pode entrar na Bielorrússia por 30 dias sem enfrentar problemas de visto durante o ano. Você também pode entrar e sair da Bielorrússia a qualquer momento, não excedendo 90 dias. No entanto, se você ficar no país por mais de 5 dias, precisará registrar seu endereço. Além disso, se você não for membro do espaço Schengen, de acordo com as leis bielorrussas, ao entrar no país,
você também precisa fazer um seguro de saúde. Porque, se durante a sua estadia no país você tiver problemas de saúde, o país não cobrirá incondicionalmente essas despesas. Você terá que pagar cerca de 31 euros por um mês de assistência médica e cerca de 170 euros por um ano. Além disso, se você planeja ir à Bielorrússia, não apenas para fins turísticos e culturais, mas também para trabalhar ou construir sua vida, terá que se esforçar um pouco mais. Por exemplo, você precisa enviar documentos para as embaixadas e consulados relevantes e, em seguida, esperar pacientemente até que sua solicitação seja analisada. É claro que, para ficar por um longo tempo, você precisa obter uma autorização de residência. Existem duas maneiras principais de fazer isso. Primeiro, você precisa se casar oficialmente com um cidadão da Bielorrússia. Se você se casar, poderá alugar acomodações e trabalhar na Bielorrússia. Outra opção é receber um convite de uma empresa oficialmente registrada na Bielorrússia que paga impostos. Se você conseguir um emprego lá, obter uma autorização de residência será muito mais rápido e fácil. Por outro lado, a Bielorrússia é um país sem problemas em termos de segurança. Apesar do amor pelo álcool e entretenimento, as pessoas aqui sabem controlar seus impulsos. A Bielorrússia é talvez um dos países mais fáceis para relaxar em toda a Europa. À noite, as ruas ganham vida e as bielorrussas adicionam cores vivas a elas. Se você quiser conhecer e fazer amizade com um morador local na Bielorrússia, o conhecimento do bielorrusso ou russo o ajudará a dar alguns passos à frente. Os bielorrussos tendem a fazer amizade mais rapidamente com aqueles que falam seu idioma, o que lhes permite confiar mais rapidamente nos outros. Embora o inglês seja amplamente falado em Minsk, você não encontrará muitas pessoas que falem inglês fluentemente ao se locomover pelas ruas. Apesar da vida noturna ativa e do consumo de álcool, a taxa de criminalidade não atinge um nível incontrolável. As pessoas aqui são geralmente tolerantes e acolhedoras com os estrangeiros. Portanto, se você se preocupou um pouco, se você é um bebedor experiente, saiba que, em relação ao álcool, os moradores locais se distinguem por uma constituição forte. Comparável aos irlandeses, o povo bielorrusso consome vodka e cerveja casualmente, como se fosse água. Atualmente, uma das principais fontes de renda do país, além das empresas industriais da era soviética, é, sem dúvida, o turismo. Portanto, o perfil turístico do país é muito dinâmico. As pessoas vêm aqui não apenas para conhecer novas pessoas, mas também para ver a arquitetura incrivelmente única da Bielorrússia. Na Bielorrússia, muitas obras da era da União Soviética foram preservadas e estão sob proteção. Apesar de hoje eles possivelmente terem adotado uma aparência europeia, eles respeitam profundamente seu passado. No entanto, se você não gosta de clima frio, saiba que na maior parte do tempo, na Bielorrússia, você estará lutando contra o frio. Especialmente em janeiro, a temperatura média pode cair abaixo de zero e os invernos aqui são muito rigorosos. Portanto, as pessoas geralmente preferem visitar a Bielorrússia na primavera e em setembro. Agora, vamos dar uma olhada mais detalhada na vida na Bielorrússia, começando com o dinheiro. A moeda usada no país é o rublo bielorrusso e o salário mínimo é atualmente equivalente a aproximadamente $150. Se falarmos sobre o salário mínimo, ele é menor na Bielorrússia do que em muitos outros países do mundo. No entanto, o salário da maioria das pessoas no país, é claro, não corresponde a esses indicadores. Levando em consideração impostos e deduções, o salário médio de uma pessoa que trabalha na Bielorrússia é de cerca de $500 e $600. Quanto aos preços médios dos apartamentos na Bielorrússia, na capital, Minsk, eles são de pelo menos $400 por mês. Além disso, os custos mensais de eletricidade e água serão em média cerca de $50. Ainda no ano passado, essas casas custavam metade do preço.
No entanto, devido à situação na Rússia e na Ucrânia, um fluxo de imigrantes invadiu o país durante o ano, o que levou a um aumento acentuado nos preços, como em todo o mundo. Além disso, essas casas não se distinguem por um novo acabamento. A maioria das casas na Bielorrússia são edifícios antigos com pelo menos 20 a 30 anos. Embora a Bielorrússia seja um país lindo com seu povo e arquitetura, não há uma ordem estrita, e existem algumas regras que precisam ser seguidas. Por exemplo, os amantes de animais podem ficar entediados. Eu já mencionei que a Bielorrússia é famosa por seus lagos e parques naturais. Em parques públicos, você não pode passear com um cachorro ou andar de bicicleta no parque. Em locais públicos, como parques, é proibido consumir álcool e até fumar. Surpreendentemente, um país tão bonito tem uma base legislativa rigorosa. A existência desta lei é frequentemente criticada pelos países europeus, uma vez que a política da Bielorrússia é geralmente pró-russa, o que dificulta o estabelecimento de relações calorosas com os países europeus. A Bielorrússia é o único país da Europa onde a pena de morte ainda é legalizada e está em vigor. Por exemplo, ao visitar parques públicos, em nenhum caso você deve jogar lixo. Embora isso pareça uma regra simples, você pode ser pego pela Polícia Civil e está sujeito a uma multa se for estrangeiro. A polícia pode até deportá-lo. A limpeza ambiental não é um conceito trivial na Bielorrússia e, a este respeito, existem espaços urbanos exuberantes e limpos. A cultura culinária nos restaurantes do país geralmente consiste em lanches, principalmente semelhantes à pizza. Se você é muçulmano, mais de 80% dos produtos de carne nos restaurantes contêm carne de porco. A este respeito, antes de encomendar um produto, você deve necessariamente perguntar o que exatamente você precisa. Mesmo que você não fale russo ou bielorrusso, se você tiver um inglês básico, pode comunicar suas necessidades de qualquer maneira. Se você está procurando algo além de pizza, pode notar pessoas comendo produtos de peixe cru em quase todos os cantos. Nesse sentido, a cultura alimentar bielorrussa pode não coincidir com a sua. Por exemplo, aqueles que desejam viver na Bielorrússia não podem evitar pratos de peixe cru no estilo sushi. Nos restaurantes do país, é costume deixar uma gorjeta de cerca de 10% do valor da conta. Nos restaurantes bielorrussos, existe o conceito de atendimento por garçons, e você pode notar que muitos restaurantes adicionam uma certa porcentagem ao custo do seu prato, como gorjeta. Por outro lado, você pode encontrar muitos carros ainda em uso na era soviética. Portanto, a Bielorrússia, como um estado relativamente novo, ainda tem que fazer um progresso significativo no desenvolvimento. No entanto, há um ponto interessante. Na Bielorrússia, a maioria da força de trabalho é composta por mulheres. Você pode ver muitas mulheres trabalhando em praticamente qualquer campo. As mulheres são um fator importante neste país, destacando-se não apenas por sua beleza, mas também por sua diligência. A Bielorrússia é a maior produtora de laticínios da Europa. Graças à produção abundante, todos os tipos de produtos lácteos naturais estão disponíveis e acessíveis para os residentes deste país. Graças a isso, eles vivem com saúde por mais de 80 anos. Além dos produtos lácteos, a Bielorrússia ocupa o 7º lugar no mundo na produção de batata. Os bielorrussos adicionam batata a praticamente todos os pratos. Dizem que existem mais de 300 pratos feitos de batata. A posição ativa do país no setor agroalimentar é impressionante, o que demonstra o quão férteis são suas terras. Portanto, em um possível contexto de crise alimentar global, é improvável que a Bielorrússia passe fome facilmente. Por outro lado, se você visitar mercados públicos na Bielorrússia e observar a atmosfera, notará que quase todos os proprietários de barracas são mulheres. Na Bielorrússia, existe um pequeno choque cultural em relação às barracas de mercado. Não vale a pena negociar com os vendedores, especialmente em mercados públicos. Eles simplesmente não gostam de negociar. Ao se comunicar com os bielorrussos, seja o mais generoso possível e não conte o dinheiro.
Eles valorizam a generosidade e a abertura. Então, se as mulheres predominam em praticamente todos os setores do mercado de trabalho, o que os homens devem fazer? Os homens bielorrussos migram para outros países europeus ou para a Rússia porque os rendimentos são baixos e o custo de vida é alto. Eles encontram trabalho no exterior e enviam dinheiro para suas famílias na Bielorrússia. Portanto, ao viajar pela Bielorrússia, é mais provável que você encontre mais mulheres do que homens. O desequilíbrio é significativo. Cerca de 4.500.000 homens e mais de 5 milhões de mulheres vivem na Bielorrússia. O fato de que os homens bielorrussos vão para o exterior para ganhar mais dinheiro perturba o equilíbrio da população dentro do país. Portanto, você pode encontrar mais mulheres, especialmente na capital, Minsk. Com uma população atual de apenas cerca de 9 milhões de pessoas, se eles quiserem preservar sua identidade nacional, eles precisam ter mais filhos. Se você está pensando em se estabelecer lá, os homens podem parecer mais formais e reservados no início, enquanto as mulheres são geralmente mais calorosas e bastante amigáveis. A probabilidade de você encontrar moradores de rua ou mendigos nas ruas é muito pequena. Se você encontrar um mendigo, é provável que seja uma pessoa que chegou mais tarde e não é um residente local. Talvez o aspecto mais maravilhoso do país seja que, independentemente da sua nacionalidade, você não encontrará sinais de racismo. Os bielorrussos são genuinamente amigáveis e amam tanto seu país quanto aqueles que o visitam. As bielorrussas se casam com estrangeiros e, em seguida, muitas vezes se mudam para o país do cônjuge. Em geral, a Bielorrússia é um país lindo, com natureza intocada. E aqui, você encontrará as pessoas mais calorosas e amigáveis. Com isso, concluímos nosso vídeo sobre a Bielorrússia. Se você gostou de conhecer um pouco mais sobre esse fascinante país, que tal deixar seu like e se inscrever no canal? Assim, você não perde os próximos vídeos e nos ajuda a continuar produzindo conteúdo de qualidade para você. Até a próxima!